A paz de Cristo, meus amados irmãos, bom dia. Agora são 5h42 da manhã. Eu folheando o Novo Testamento, o Senhor me apresentou a carta de Judas. Não é o Judas Iscariote, é Judas, irmão de Tiago, tá? A saudação desse livro diz: Eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus o Pai ama e a quem Jesus Cristo protege, que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Gente, essa carta, ela vem nos alertar de uma coisa que acontece hoje nas nossas igrejas, né? Que é os falsos mestres. Os falsos mestres estão aí, né? Com doutrinas voltadas para si, distorcendo o Evangelho de Cristo, mas isso tudo tem uma consequência, né? E a consequência é muito grave. Eu vou mostrar qual é a consequência para vocês verem e entenderem. Eu trouxe uma versão mais atualizada para vocês entenderem claramente a mensagem que eu estou querendo transmitir em nome de Jesus. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé. Guarde a fé. Guarde a fé, porque sem fé estamos mortos. Que de uma vez por todas, Deus deu ao seu povo, pois alguns homens que não temeram a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Vamos lá. Esse ano de 2023, o Senhor falou muito ao meu coração que vai haver grande separação. E isso já começou em alguns anos passados, 2020, 2021, né? 22, de grandes nomes do mundo gospel, evangélico, pastores, líderes, sendo descobertos, vamos dizer assim, né? Esse ano vai ter uma separação do joio e do trigo, porque eles entraram no nosso meio, no meio da nossa gente, eles cresceram junto, até se desenvolveram mais do que alguns, atingiram cargos e níveis acima da média, né? Igual disse Thales Roberto um dia. Porém, tudo tem um tempo e uma consequência. O Senhor permitiu essas coisas porque Ele sabia que era necessário. Sabia que nosso povo ia ser enganado. Sabia que a gente ia ser enganado. Sabia. Tinha que cumprir o que está escrito aqui. Então, tudo foi permissão de Deus acontecer. E graças a Deus, como temos a Bíblia para ler, nós descobrimos essas coisas. Então, vamos lá. Eles torceram a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. O que mais se vê é isso. Eu vou abordar um assunto que muitas pessoas nem gostam de falar. Ah, porque eu vou virar polêmica. Não me importa, eu tenho que anunciar o que está escrito. E hoje o que acontece? O Senhor, Ele abomina algumas coisas. Mas acredito eu que em especial, porque a palavra fala muito a respeito disso, a rebelião e a imoralidade sexual. Principalmente
quando a pessoa usa de um evangelho criado por ela, distorcido, para se esconder a sua vida imoral. Porque quem serve a Cristo Jesus, quem reconheceu Ele, quem deixou Ele entrar, Ele transforma. Então as práticas que tu praticava quando era do mundo, né? Quando era do mundo não, que nós estamos no mundo, mas quando estávamos em outro tempo da nossa vida, a gente abandona essas práticas. A gente não continua com essas práticas. Porque nós entendemos que o transformador nos transformou em uma nova criatura. Que nós morremos no dia do batismo e nascemos de novo. Que nós fomos remidos, lavados, limpos, né? E cada dia a gente se mantém assim, como jejum, oração e palavra. Busca incessantes, né? E o Senhor automaticamente vai livrando a gente daquelas práticas abomináveis que outrora a gente fazia. Vamos lá. Então, e também rejeitaram Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Preste atenção nessa palavra. Para o ímpio que se arrepende, que confessa, que crê, há uma salvação, há um perdão dos céus, né? Mas a palavra aqui está dizendo claramente que esses estão condenados. Que eles já receberam a condenação, o veredito final. Ou seja, não vai ter julgamento para esses. Esses já estão condenados. E tem exemplo disso aqui. Por que Deus condenou esses e não outros que também pecaram? Vamos lá. Quero lembrar vocês que o Senhor salvou o povo de Israel, né? Tirando da terra do Egito. Mas depois destruiu aqueles que não creram. Tá lembrado disso? Se você não crê, você não muda, você não se transforma, você é a mesma pessoa fingindo servir ao nosso Deus. Se mistura em nosso meio e acaba fazendo o justo tropeçar e cair. E ai desses, a palavra é clara, ai desses. Então vamos lá. Né? Lembra dos anjos que não ficaram dentro dos seus limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam? Eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo, na escuridão, onde Deus os está aguardando para aquele grande dia em que serão de novo condenados. Não diz que serão julgados. Os anjos decaídos, que se rebelaram contra Deus, que se revela e se rebela contra Deus, está condenado. Eles não crêem. Eles estão lá no meio do povo, observando o povo de Deus, mas não crê. Eles são abomináveis. Vamos lá. Lembrem também dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidade e pecados sexuais? Lembra disso? Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Então vamos lá. Hoje o que você vê? Templos criados por homossexuais, casando homossexuais, apoiando lesbianismo,
todo tipo de transgênero, todo tipo de coisa. Ninguém gosta de falar disso. Ah, porque homofobia. Gente, vamos lá. Deus ama todos. Todos. Todos são amados pelo Senhor. Porém, o pecado da imoralidade sexual o Senhor abomina. Deus criou macho e fêmea. Deus criou casamento. Deus criou leis para ser cumprida, para ser vivida. E o povo de Deus se desviou de uma tal forma, igual Sodoma e Gomorra, igual naquele tempo. Hoje está assim. E não pode falar deles. Porque falar deles causa um transtorno, porque é crime. Mas é um crime também contra o meu Deus. É um crime contra o meu Deus. Esse tipo de coisa, esse tipo de prática. E vocês construindo o templo, dizendo que é povo de Deus, que é igual a gente. Não é não. Porque vocês não creem em Jesus. Porque se vocês tiverem consciência do que vocês estão fazendo, e se vocês realmente crêem, vocês vão abandonar o pecado, vocês vão viver uma vida nova. Ah, não, mas eu fiz tudo. Eu já ouvi vários relatos desses. Eu fiz tudo. Continua fazendo. Continua fazendo, então, para você ver o seu final. Eu fiz tudo para me libertar dessa vida, mas eu já nasci assim. Eu escuto isso direto. Então vocês não pisaram nos santos dos santos, me desculpa te informar. Eu não sou perfeita. Eu sou pecadora tanto quanto vocês. Porém, eu dei uma legalidade para o meu Senhor Jesus Cristo entrar em mim e tirar tudo que não provém dos céus. Passar uma borracha em tudo que eu já fiz. Eu não apago da minha memória porque eu não tenho demência. Porém, eu não pratico mais porque eu não quero entristecer o meu Senhor e Salvador. Eu não quero passar minha vida no lago de fogo de mão dada com vocês. Não vou fazer isso. Então, a oportunidade é para todos. Mas quem não crê está condenado. Quem crê será salvo. Qual é a dificuldade que vocês têm em entender isso? Se vocês são salvos, um povo eleito, um povo, vocês mudam o comportamento. Vocês vão mudar a mente. Vocês não vão apoiar imoralidade sexual, rebelião, mentira, palavrão e outros pecados mais. Vocês vão, cada dia, fazendo uma reciclagem dentro de si. Uma reciclagem. Senhor, até aqui eu posso não praticar. Mas daqui para cá, me ajuda porque isso aqui é mais difícil. Isso aqui eu não consigo. Porque quem crê, entende que a oração produz o quê? Milagre. O jejum produz o quê? Uma limpeza espiritual. Então, se você pratica o jejum em prol daquilo que você não é capaz de produzir, que é o seu milagre, que é a sua transformação, a sua parte é jejuar, orar e se alimentar da palavra. A outra parte que você não pode fazer, que é o milagre, produzir o milagre em si, é o Senhor. Ele vai te moldando. Aquilo que te agradava, que te alegrava, já não vai te alegrar mais. Aquele desejo insaciável não vai mais fazer parte da sua vida. Eu falo isso por mim. Eu não fui santa. Eu não fui uma lésbica, eu não posso dizer. Porém, eu tinha um desejo sexual insaciável. Confessando. Estou confessando. E, decorrente disso, praticava uma prostituição. Joyce! Vou ser bem clara. A prostituição não é só aquela que você vende seu corpo, não. Por dinheiro, em troca de dinheiro. No meu caso, não era essa. A prostituição de entrar num relacionamento sem casamento,
ter relação sexual. Não dá certo aqui. Aí você pula para outra aqui. Ah, isso daqui também não tá bom. Aí você pula para outra aqui. Isso é prática sexual abominável aos olhos de Deus, que gera uma prostituição. Por quê? Uma mulher que não se respeita. Não respeita o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Ela vai respeitar o quê? Então, eu estou dizendo por mim, que se em mim o Senhor fez, por que não em vocês? Mas sabe qual é a diferença? Eu me humilhei, eu chorei, eu me despedacei perante o Senhor. Falei, Deus, eu não quero ser assim mais. Me limpa, me transforma, me restaura. Acaba com essa fúria da minha carne de não se satisfazer nunca, de sempre ter uma busca incessante. E aí o Senhor me deu estratégia. Minha filha, no seu caso, jejum diário. Todo dia você jejue por você. Sabe o que aconteceu? Um milagre. A minha carne adormeceu. Ah, Joyce, mas é muito fácil você dizer isso porque você é solteira, não tem ninguém. Então vamos lá. Tive uma vida antes com Deus, um pouquinho antes. Depois me desviei. E esse período que eu estava antes com Deus, eu ainda não tive uma transformação de mente. Por isso tropecei e caí. Mas achava que, Nesse período eu não tinha realmente relação com ninguém. Mas me tocava. Dando a mesma coisa. Por quê? Porque, não houve uma transformação de mente. A minha mente estava voltada para aquilo. Para aquelas pessoas que passaram na minha vida, aquelas lembranças vinham na minha memória. Então não houve uma transformação de mente. Então eu ainda não estava crendo no Salvador que podia me libertar das minhas práticas. E o que aconteceu mediante a isso? Descontroladamente, eu me tocava. Ah, mas e a igreja? Mas chorava, Deus, tira isso de mim. Mas não usava as armas certas. Minha filha, jejua. Se o jejum tirar crosta de demônio, quanto mais isso. Jejua. Entenda que o jejum, ele cura a alma. Ele cura de doenças físicas e espirituais. Entenda. Aí a pessoa fala assim, ai, eu não consigo ficar 1 hora sem comer. Eu não consigo tirar 1 hora para Deus. Mas tira quantas horas para cometer adultério, cometer imoralidade sexual? Quantas horas? Porque eu ficava várias horas. Então vai dizer que é difícil? Se é um benefício para a sua alma, para o seu espírito? Então vamos lá. Como eu tinha pavor de inferno, não queria ser condenada, falava, Deus, tira isso de mim. Mas não praticava o que ele mandava. Tropecei, caí, me envolvi com outras pessoas e a vida foi fazendo assim. Até que um dia o Senhor falou assim para mim, filha, tá valendo a pena você me trocar por tão pouco? Minha vida era triste, na mão de um relacionamento frustrado, outro frustrado, acabava no final das contas, que é assim que muitas mulheres se sentem, se sentindo usada, mas quem deixou o homem me usar? Eu. Mas aí me colocava naquele papel de vítima. Ai, eu fui usada. Gente, vamos ser maduros na fé. O Senhor dessa vez, eu pedi, Ele me deu, Ele me abençoou, Ele tirou a venda dos meus olhos, mediante a minha busca por Ele. Quando eu resolvi buscar o Senhor verdadeiramente, não é ir a templo arrumadinha, não.
Buscar. Buscar Ele na palavra, buscar de todo o meu coração. Eu encontrei respostas, eu encontrei livramentos, eu encontrei tudo que eu precisava. Hoje, eu estou separada, com a vida no altar, muito feliz, por sinal. Meses sem ter relação sexual, sem ter desejo sexual e sem me tocar. Joyce, mas você morreu? E agora? Ficou frígida? Será que agora quando você tiver uma pessoa você... Não. O dia que o Senhor trouxer o homem do coração dele para mim, porque eu sou uma serva temente, ele não vai me dar qualquer coisa. Um homem que vai me respeitar, ele vai me namorar. Ele vai me honrar com anel. Depois casar. Para depois ter relação sexual. Joyce, mas você já é mãe, já é mulher, como é que isso pode acontecer? Se respeitando. É respeitando seu corpo, seu parâmetro, não negociando seus valores. Se você colocar isso como base da tua vida, só vai servir para estar contigo quem te honra nessa parte. Se a pessoa não te honrar, ai, me dá uma prova de amor. Ai, vamos ver se vai ser bom. Gente, sexo é bom. Sexo é bom. O sexo é bom. O orgasmo é muito bom. Porém, tem que ter limite. Você, para se entregar um corpo íntegro para um homem, ele precisa merecer. E se ele amar você, for um homem temente a Deus, ele vai respeitar e vai te esperar. Se ele não for um homem temente a Deus, ele é igual a todos os outros que passou na minha vida. E não valeu a pena, que eu só me entristeci. Como eu não aceito mais isso para minha vida, eu não dou essa legalidade para Satanás, eu resolvi esperar. E esse vídeo é para falar claramente que aquela Joyce que vocês conheceram lá, ela não existe mais. Pode ir lá me procurar. Eu não estou mais lá. Ah, mas você foi. Fui, ainda bem, fui. Hoje não. Hoje eu sou uma mulher íntegra, honesta, temente ao Senhor, aguardando pelo que Ele me fará de benefício, e se não fizer, Ele ainda será o meu Deus, porque essa é a minha declaração. E eu sei que eu me mantendo assim, fiel ao meu Senhor, aonde é o meu final. O meu final é nos céus, vivendo com Ele, com o Altíssimo, coisa que homem nenhum vai poder me dar, uma eternidade de paz, tranquilidade. Porque as pessoas acham que o inferno é só aquele lugar quentinho de fogo, né? Não. Há um tormento. Imagina você passar a tua eternidade atormentado. Não quero. Se eu não quero isso pra mim, eu tenho que me resguardar. Eu tive que colocar minha vida no altar. Eu tive que me respeitar, sabe por quê? Porque eu sou filha de uma mãe guerreira que lutou muito para me criar e para colocar em mim valores que haviam sido perdidos ao longo do caminho, se deturparam com os pecados que eu cometi. Porém, Deus me restaurou todos os meus valores. Porque quando você passa a se respeitar, os seus valores retornam para você. Aqueles que o Senhor te criou com eles, eles retornam porque você se sente digna deles. Eu sou mãe de um príncipe lindo. Qual exemplo eu daria para o meu filho se eu ficasse naquela vida errônea? Nenhum. Então, agradeço o Senhor a oportunidade que Ele te dá hoje de mudança. Porque daqui a pouco, meus irmãos, vem o arrebatamento. Você vai procurar. Cadê a Joyce? Cadê? Eu subi. E vocês? Cuidado para não ficarem. Eu tenho medo. Por que eu coloquei tudo assim, certinho? Porque eu não quero ficar, irmão. Eu não quero.
Eu quero ir. Eu quero subir. Eu quero que, se nessa geração for a última, eu quero que o Senhor venha me buscar. Eu não quero ouvir ele falar: apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço, eu não conheço você. Não quero ouvir isso. Eu quero ouvir: venha, amados de meu Pai. É isso que eu quero ouvir. Então, quando você muda de mente, quando você muda o comportamento, o tempo vai passando e o Senhor vai liberando as bênçãos para a tua vida. A benção que eu tenho hoje, sabe qual é? Ainda não é um casamento feliz, porém eu tenho essa promessa e eu sei que o Senhor vai cumprir. A benção que eu tenho hoje é de estar em paz comigo, com o meu corpo, com a minha mente, com o meu espírito, com a minha alma. Saber que minha família me olha com outros olhos, me respeita, que meus amigos me veem de outra forma. Caramba, a Joyce mudou. Nossa, eu quero conhecer esse Deus que transformou ela. Eu ouço esses relatos de pessoas que servem outra cultura religiosa e que fala para mim: Joyce, se Deus me tocar, igual tocou você. Isso é um mequede de anos de candomblé falando para mim. Eu vou servir esse Deus. Se um dia ele me tocar, igual ele te tocou, eu sirvo esse Deus aí. Sabe o que é isso? Reconhecimento pela tua vida. Pela sua vida. Não estou aqui pagando de santinha, não. Estou mostrando uma realidade da qual eu não me permito mais viver. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Essa leitura tem muito mais exemplos aqui. Muito, tá? Se vocês lerem até o final, ela vai até o 16, tá? Dessa carta de Judas. Procure ler. Tem os avisos, tem os conselhos, tem o que a oração e o louvor faz no coração do Senhor. Então dá uma lidinha, porque é um livro de uma página só. Ele é bem rápido, mas ele é muito edificante e ele vai te ensinar bastante. Então, que o seu dia seja extremamente abençoado. Que o Senhor te dê a oportunidade do Espírito Santo tocar em você de um modo todo especial, igual me tocou. Ou até melhor, que você possa reconhecer Jesus como o único Salvador e Libertador de cativeiros espirituais. A paz.